E a gente abre aqui essa edição falando do discurso do presidente americano mais cedo, né? Mas as falas de hoje, gente, não tiveram tanto apelo. O republicano lançou oficialmente o Conselho de Paz durante o Fórum Econômico Mundial em um auditório quase vazio. Quem acompanhou de perto esse discurso de Donald Trump foi nosso âncora Fernando Nakagawa, que está lá em Davos e conta pra gente os detalhes ao vivo sobre esse lançamento desse conselho. Fernando Nakagawa, auditório vazio? O que aconteceu por aí? Conta pra gente. Bom dia pra você, meu querido. Bom dia, Débora, todo mundo que está com a gente aqui no Money. O auditório não estava completamente cheio. Acho que tecnicamente é o jeito correto de se referir ao que aconteceu há poucos minutos aqui no Congress Center em Davos, onde acontece o Fórum Econômico Mundial. Especialmente pensando, Débora, o que ocorreu ontem, quarta-feira. Quarta-feira, no início da tarde aqui no horário suíço, Donald Trump chegou a Davos e foi a grande atração com o maior auditório daqui do Congresso, absolutamente abarrotado, 1.300 pessoas, 1.300 lugares totalmente ocupados e centenas de pessoas pro lado de fora que tiveram de acompanhar pelos vários telões que acabaram transmitindo este discurso ontem, quando ele falou como presidente dos Estados Unidos da América. Hoje, bem diferente. Hoje, esta cerimônia de lançamento começou com atraso, começou sem fila na porta do auditório e com dezenas, dá para dizer que são dezenas no plural, de cadeiras vazias. Próximo onde eu estava sentado, por exemplo, tinha ali umas 30, 35, 40 cadeiras vazias assim, na minha frente. Muito diferente do interesse de ontem, quando ele falou como presidente dos Estados Unidos. Então, deixa claro, Davos deixou claro que uma coisa é ele falando como presidente dos Estados Unidos da América. Outra coisa é Donald Trump, chairman, como ele se intitulou, do Board of Peace, que é o Conselho de Paz, que foi lançado aqui. A recepção ao discurso de Donald Trump, que foi bem mais curto hoje, foi modesta, foi tímida. Aplausos ali comedidos e uma recepção que eu considero morna. Não houve ali grandes arroubos de aplauso ou de reações animadas. Também, aí, sobre o discurso, Débora, foi interessante ver que ele voltou a fazer altos elogios à economia americana, que de fato tem dado sinais muito resilientes na sua atividade, e ele exaltou isso como sendo um feito da sua administração, que completou um ano na terça-feira. Além disso, ele menciona que o mundo, a partir da criação deste conselho, passa a ser um local mais pacífico. Ele não explicou muito bem como, mas diz que a criação deste conselho torna o mundo mais pacífico. Ele reconhece que o mundo ainda tem pequenos focos de incêndio e que o conselho vai apagá-los. E são todos pequenos. Sobre a guerra em Gaza, que foi o motivo original da constituição deste conselho, Donald Trump disse que está chegando ao fim a guerra na faixa de Gaza. Também chamou muito a atenção o número de países e o perfil dos países que subiram ao palco para a Constituição Oficial, né, para a foto oficial e para a assinatura da Constituição Oficial do grupo. São menos de 20 países que subiram ao palco, nenhum aliado histórico dos Estados Unidos. O que eu defino como sendo aliado histórico? Aquele grupo de países que no pós-guerra se uniu aos Estados Unidos para a criação das bases do mundo que a gente conhece moderno. As Nações Unidas, Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial. Nenhum desses países da Europa Ocidental estava lá. Quem estava no grupo? Bahrein, Marrocos, Argentina, Armênia, Azerbaijão, Bulgária, Hungria, Indonésia, Geórgia, Cazaquistão, Kosovo, Paquistão, Paraguai, Catar, Arábia Saudita, Turquia, Uzbequistão, Mongólia, ou seja, países de outro perfil, né? E chama atenção que vários deles, metade aqui praticamente, são países não democráticos. De democracias mesmo, a gente tem meia dúzia ali, como, por exemplo, a Argentina, Hungria, que mais ou menos, né? Indonésia, Paraguai, ou seja, poucos países realmente democráticos. Dá para dizer, então, Débora, que a recepção ao discurso de hoje, quinta-feira, de Donald Trump como presidente do Conselho de Paz, foi morna e o auditório com algumas cadeiras vazias hoje.
também falou em possível acordo sobre a Groenlândia e que não vai impor tarifas à Europa. Isso reduz a tensão comercial? E houve algum detalhe aí nos bastidores de que acordo foi esse? Porque parece que o outro lado também não estava sabendo muito bem de que acordo seria esse, enfim. Traz pra gente aí mais detalhes sobre esse assunto. Essa é a sensação que eu tenho também, Débora. Parece que o outro lado não entendeu muito bem sobre o que Trump falou. Ele fez um acordo, só esqueceu de avisar, né? Ontem, quarta-feira. Exatamente. Ontem foram 2 Donald Trumps. O primeiro Donald Trump que fez o discurso aqui, que foi um discurso belicoso, voltando a fazer provocações à Europa, dizendo que a Europa estava indo para o lado errado, dizendo que ele quer a Groenlândia, ainda que não faça uma ação militar. Isso foi uma coisa. Outra coisa foi depois com os empresários, quando o Donald Trump disse que um acordo sobre a Groenlândia está sendo encaminhado. Isso gerou uma sensação de que o assunto pode esfriar a partir de agora, mas foi muito curioso observar a reação dos líderes europeus. Os líderes europeus receberam com ceticismo e com muita cautela. Entendem que Trump pode ter mudado o discurso, mas não reconhecem, de fato, uma mudança efetiva, material neste assunto. Então, as lideranças europeias, pelo que se sabe até agora, começo da tarde aqui na Suíça, de quinta-feira, mantém a agenda, mantém a programação, ainda com o tom duro contra os Estados Unidos, em defesa da Groenlândia, essa costura que foi feita ao longo dos últimos dias. Por enquanto, os europeus seguem com essa pauta, apesar do discurso de Trump ter mudado ontem à noite. Coisa em relação a essas tarifas, viu, Naka, que a gente tem observado bastante, é esse vai e vem de Donald Trump e o quanto que isso acaba já sendo até uma estratégia implementada do republicano. Nos bastidores, algo tem sido repercutido aí sobre uma percepção de falta de credibilidade comercial e de parceria com os Estados Unidos diante de tanto vai e vem de Trump, porque ele sobe o tom, faz aquele caos, volta atrás, ele já tem apelido especial por causa disso e volta atrás sem dar muitos detalhes, né, de como que as coisas vão acontecer. Estados Unidos perde credibilidade nas avaliações aí de bastidores? Sim, definitivamente sim. Essa estratégia taco, ela já virou meio conhecida, né? Trump faz ameaças, usa muito da estratégia verbal, né? Ele é absolutamente muito habilidoso com as palavras e consegue estabelecer ali um clima que, para ele, segundo as biografias que tratam da vida de Donald Trump como empresário, acabam sendo uma estratégia de negociação. Então, Trump parece sempre usar desse expediente. Os europeus, ainda que saibam disso, optam por ter uma reação mais assertiva, no caso específico da Groenlândia, né? Em temas comerciais é um pouco diferente, mas no caso da Groenlândia, me parece que para os europeus foi um pouco além do que costuma ser Donald Trump e por isso a reação dos europeus sobre Groenlândia continua coesa e continua sendo bastante dura. Não houve uma mudança do lado europeu, só Donald Trump que diz que essa história está encaminhada. Ele disse isso ontem à noite. Entre os europeus, ninguém sabe o que ele quis dizer com isso. Vamos aguardar então mais dobramentos. Nakagawa que está acompanhando tudo ao vivo, direto da Suíça, trazendo atualizações para a gente. Naka, qualquer novidade, volta a chamar a gente por aqui.